Olá, somos da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp de Limeira e aqui vamos estar apresentando um trabalho de estatística sobre dois temas muito importantes nessa matéria, no mundo da estatística, que é população e amostra e medidas de dispersão. O trabalho foi desenvolvido pelo aluno Guilherme Sampaio de Almeida e pelo aluno Gabriel Lopes Bortolucci. Espero que gostem e que os ajudem a sanar suas dúvidas a respeito do tema. Bom, então vamos lá. Então, para início de conversa, vamos falar um pouco sobre população e amostra no mundo da estatística. Como que se dá a relação entre essas grandezas, certo? Vamos falar disso no próximo slide. O conceito de população e amostra não costumam ser muito complicados. São duas grandezas correlatas entre si, sendo população o conjunto de indivíduos que apresentam pelo menos uma característica em comum. Pois é, uma característica em comum que seria? Seria, por exemplo, falar, supondo todos os habitantes que moram no Brasil, certo? Então, seria a população de todas as pessoas que têm uma característica em comum, que é residir no Brasil. Então, todos os habitantes do Brasil, todos os habitantes de uma cidade, todos os estudantes de uma escola. Ou seja, a população representa o todo, enquanto que a amostra é um subconjunto da população, ou seja, a população é um todo e a amostra é a parte de um todo, é um subconjunto da população. A amostra é basicamente o subconjunto de pessoas, itens ou eventos de uma população maior que você coleta e analisa para fazer inferências. Ou seja, a amostra geralmente é uma parte representativa da população, que é o todo, e que é usado para fazer inferências. Então, é a parte menor que é analisada para fazer inferências, conclusões a respeito do todo. No desenho ao lado, a gente pode observar então que em um grupo de muitas pessoas são coletadas algumas poucas pessoas e a partir do análise dessas poucas pessoas da amostra é retirado conclusões a respeito de toda a população, certo? Para ficar mais fácil a compreensão dos conceitos de população e amostra, darei alguns exemplos práticos a respeito desse tema. Tomemos como exemplo, como é ano de eleição, os votos para a Prefeitura de São Paulo. O município de São Paulo conta com uma população de mais de 12 milhões de habitantes. Agora, no caso do estudo e análise, que são a população que é votante na prefeitura. É importante distinguir a população estatística da população geográfica. A população geográfica seriam todos os habitantes da cidade de São Paulo. Agora, qual seria a população estatística do estudo e análise? Pois é, nem todas as pessoas que moram no município de São Paulo efetivamente votam para prefeito de São Paulo, porque tem pessoas que são menores de idade e pessoas com outras restrições que os impedem de votar. No mais, população estatística, então, seriam todos os eleitores de São Paulo e não a população inteira. Pois é, então a população dessa análise seria os eleitores. Um outro ponto que é importante citar é a respeito das pesquisas de intenções de votos frente a um candidato ou a outro que vários meios de comunicações e jornais publicam em suas páginas. Pois é, como que eles fazem isso? Por mais que há vários jeitos deles fazerem esse procedimento, tudo isso se trata de técnicas de amostragem de análise da população. Pois é, ficaria inviável para o jornal ou para o meio de comunicação postar a pesquisa se a pesquisa fosse realizada com toda a população de eleitores do município, ou seja, batendo de porta em porta, perguntando a intenção de voto de cada um. A pesquisa demoraria muito além do comum, a pesquisa demoraria muito para compilar, reunir e apresentar os dados aos leitores. Pois é utilizada então uma técnica de amostragem para coletar a parte do todo e a partir dessa parte representativa fazer inferências, conclusões a respeito da intenção de voto geral do município que é a população dos eleitores. Então, são pegos geralmente parte de eleitores em locais específicos, onde são realizadas entrevistas com esses eleitores, com suas intenções de votos, e a partir dessa entrevista com uma quantidade considerável, claro, bem menor que a quantidade inteira de eleitores, é feita uma inferência a respeito da população inteira, certo? Agora, no próximo slide, vamos fazer um pouco de exercícios para ver e fixar essa ideia. População e amostra, exercício. Bom, agora a gente vai fixar um pouco as ideias a respeito do que é população e amostra depois dessa aula. Exercício 1. Explique se cada uma das questões a seguir constitui uma população ou uma amostra.
Vamos começar com o item A. Peso em quilos do peixe capturado por todos os participantes em um torneio de pesca. Antes de começar a analisar, eu vou realçar aqui a questão da palavra todos os participantes em um torneio de pesca. Ou seja, são todos os participantes do torneio. Logo, estamos aqui retratando uma população de pessoas no objeto de análise em questão. Todos os participantes do torneio de pesca, somando seus quilos de peixe, representa uma população. Se estamos falando de uma amostra, por exemplo, nesse mesmo contexto, poderia ser algo parecido como o peso em quilo do peixe capturado por duas pessoas numa competição de torneio de pesca, né? No caso, a gente poderia falar de uma amostra, mas a frase todos os participantes de um torneio de pesca, né, somando-se o peixe em quilos de todos, caracteriza uma população. Então, letra A, população. Passando para o item B. Dívidas no cartão de crédito de 100 famílias selecionadas a partir de uma cidade. Aqui fica clara a questão de uma seleção perante ao todo. Então, o todo seriam todas as dívidas no cartão de crédito de todas as famílias de uma cidade. Aqui, então, foi selecionado, dentre todas as famílias da cidade, 100 famílias selecionadas e suas dívidas no cartão de crédito. Essa seleção da parte perante o todo caracteriza a amostra. Então, na letra B, a alternativa se trata de uma amostra, certo? Passando para a próxima questão. Letra C. Idades de todos os membros de uma família. Novamente, realço a importância da palavra todos. Todos os membros de uma família caracteriza a população estatística do objeto em questão, certo? Todos os membros de uma família, então se trata da população do caso analisado. Por exemplo, caso fosse algo parecido com uma amostra, poderia ser, por exemplo, idade de todos os irmãos de uma família. Pois é, a família é composta por mais de irmãos, né? Pais, filhos, pais, irmãos, enfim. Então seria assim um caso de amostra, mas a idade de todos os membros de uma família claramente se dá uma referência a uma população estatística, que é a letra C, população. Vamos para a próxima questão. Questão D. Quantia gasta por 200 cidadãos idosos em uma grande cidade com remédios prescritos pelo médico. Novamente aqui, como no caso da B, vemos aqui uma seleção de 200 cidadãos idosos perante todos os cidadãos idosos que gastam com remédios prescritos pelo médico na cidade, certo? Ou seja, você está selecionando a parte e isso caracteriza o quê? Uma amostra. Você está pegando todos, selecionando uma parte, que são os 200 cidadãos idosos, certo? A população inteira seria o quê? A quantia gasta por todos os cidadãos idosos de uma grande cidade com remédios prescritos pelo médico. Aqui no caso, selecionando dessa parte dos 200 perante ao todo, caracteriza uma amostra, certo? Beleza, então amostra a letra D, vamos para a letra E. Resultados de todos os alunos em uma turma de estatística. Lembra lá no primeiro slide que eu falei que, né, dei um exemplo de população, todos os alunos de uma escola. Aqui não é muito diferente, realço novamente o todos, né, como no caso dos outros itens, temos aqui uma população. A população em estudo aqui em análise são todos os alunos e uma turma de estatística. Caso para fazer uma contraparte, estaríamos falando de uma amostra, a gente teria algo parecido como resultado de 10 alunos e uma turma de 30 alunos de estatística. Portanto, a gente pegaria a parte, que seria 10 alunos, do todo, que seria 30. Mas aqui no caso, todos os alunos caracteriza uma população estatística, certo? Então, letra E, população. Partindo para a última, F. Gado possuído por 100 fazendeiros em Mato Grosso. Novamente, estamos aí diante de uma amostra, fazendo referência apenas a 100 o gado possuído por 100 fazendeiros perante o gado possuído por todos os fazendeiros de Mato Grosso. Portanto, ao fazer isso, estamos selecionando, estamos filtrando de todos os gados possuídos por todos os fazendeiros, estamos filtrando o gado possuído por 100 fazendeiros. Ou seja, se trata então de uma amostra. Bom, espero que tenha ficado claro a partir dos slides e dos exercícios feitos. E espero que você tenha entendido, pelo menos um pouco melhor, de quando você chegou aqui na videoaula. Agora eu vou passar a palavra para o Gabriel Lopes Bortolucci. Vai dar uma aula a respeito de medidas de dispersão. Espero que vocês gostem. E, Gabriel, agora eu passo a palavra com você. Muito obrigado, galera. Muito bem, então continuando aqui, a gente vai conversar sobre as medidas de dispersão. O que é uma medida de dispersão?
As medidas de dispersão são medidas que indicam a variação dos meus dados. Ela vai me mostrar principalmente a homogeneidade, né, o quanto meus dados eles são parecidos ou distantes, o quanto eles são dispersos, e o grau de concentração desses dados em torno da minha média. A gente só conversa sobre medida de dispersão depois que a gente tem a média. Essas medidas elas sempre trabalham em função da média. A primeira medida aqui que a gente vai ver de dispersão é a amplitude. Né? O cálculo da amplitude é bem simples, basta que você pegue dentro do seu conjunto de dados o maior dele e subtraia do dado de menor valor. Então, vendo um exemplo aqui bem simples, a gente tem esses dois conjuntos de dados, temos o cálculo da média deles, né? Observem que os dois têm a mesma média, porém, o cálculo da amplitude deles é bem diferente, né? Observe que esse primeiro conjunto de dados aqui, ele é muito mais disperso. Os dados entre si são muito mais dispersos do que entre esse. Ó. Aqui os dados são muito próximos, 8, 9, 10, 11, 12. Então, isso também, de certa forma, vai refletir aqui na minha amplitude. Por quê? A amplitude ela vai mostrar para mim qual a extensão da variação dos meus dados, né? Então, se eu tiver um conjunto de dados que tem uma extensão muito grande, a amplitude necessariamente também vai mostrar isso. A gente também precisa ver que a amplitude não é uma medida muito precisa, né? Se eu tiver, por exemplo, aqui um valor de outlier, né, um valor que se destoa muito aqui, se tivesse no caso aqui 100, né, a gente faria aqui 100 mais vezes daria 110, né? Então ela não me daria assim um valor muito fidedigno ao que eu realmente tenho ao meu conjunto de dados. E também é uma medida muito usada em compreensão popular, principalmente aí que a gente vê em temperaturas, né? Quando a gente vê aí no telejornal, né? Que a gente tem a previsão do tempo e geralmente tem lá a amplitude para esse dia ou para essa semana foi de tantos graus. Outra medida de dispersão que a gente tem é a variância, né? Aqui a gente tem simplesmente a fórmula matemática da variância. E a principal diferença entre essas duas aqui é que uma mede a variação de um conjunto de dados relacionado a um conjunto de dados populacional e a outra é relacionada a um conjunto de dados que é amostral, né? Amostra, relembrando, é um subconjunto de uma população. Então, por isso aqui a gente desconta -1. Mas o que essa fórmula significa? Essa fórmula a variância ela vai demonstrar, ela é calculada, né, pelo somatório entre a diferença de um dado meu em relação à média, né? Aqui é uma outra diferença, né? A média na variância populacional ela é representada pela letra grega mi e aqui ela é representada por x barra na variância amostral. Então a gente calcula o somatório da diferença entre um dado e a sua média ao quadrado. E por que é ao quadrado, né? Vamos explicar aqui por meio de um exemplo. Por meio do exemplo, né, no caso. Dado o exemplo anterior, se a gente calcular, né, a variância, né, a gente vai ter a média de todos que são 10. E aí a gente vai pegar todos os conjuntos de dados, -10, 0, 10, 20, 30. E a gente faz tudo isso ao quadrado. Por que a gente faz ao quadrado? Porque pode ser que, por um acaso, eu consiga cancelar dois valores. Por exemplo, se aqui não fosse ao quadrado, aqui eu ficaria -10 e aqui ficaria 10. Eu conseguiria cortar esses dois valores e isso não me iria representar realmente a dispersão do meu conjunto de dados perante a média, que é o significado da variância. A variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor está em relação ao valor central, que é a média que a gente calcula.
E quanto menor a variância, mais próximos ambos os valores estão da média. E o contrário também é verdadeiro. Quanto maior a variância, mais distante eles estão da média. Então, por isso que eu não posso correr o risco de cancelar dois valores. Então, ao fazer ao quadrado, a gente garante que todos eles vão ficar positivos, né? E aqui, como a gente já tinha visto, né, a variância do primeiro conjunto de dados é 100 vezes maior que o do outro conjunto de dados, porque a gente viu que esses valores aqui eles são muito mais dispersos em relação a esses, né? Só que o fato da gente levar ao quadrado cria uma espécie de distorção, né? E essa distorção é corrigida com a outra medida de dispersão, que é o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da minha variância, né? Então, é uma medida que indica o quanto o conjunto de dados é uniforme. Então, quando o desvio padrão é baixo, quer dizer que todos os dados do conjunto de dados estão mais próximos da média. Então, em relação ao mesmo exemplo, a gente faz a primeira variância deu 200, então a raiz de 200 vai me dar o desvio padrão do primeiro conjunto de dados. E a raiz da segunda variância vai me dar o desvio padrão do segundo conjunto de dados. Então perceba que também o desvio padrão está mostrando que os meus dados eles são muito mais próximos da média. Aqui, em relação ao primeiro, eles são 10 vezes mais próximos. Né? Em relação ao desvio padrão, perceba aqui também que o desvio padrão, aqui eu só coloquei o desvio padrão populacional, porque o nosso conjunto de dados de exemplo utilizado também foi em relação à população, mas ele também há o conjunto o desvio padrão amostral, né? Que no caso aqui a gente desconta menos um aqui da fórmula para representar que se trata de uma amostra. Além disso, eu também representei esse exemplo por meio da linguagem de programação Python, né? Utilizando a plataforma aqui do Google Colab. Né? Basta que você digite Colab no Google, na pesquisa do Google, e você vai encontrar facilmente essa plataforma. Ela é gratuita e você simplesmente acessa um servidor do Google e basta que você programe, né? Então aqui eu digitei os dois conjuntos de dados de exemplos que a gente tinha visto e utilizei da biblioteca de dados estatísticas do Python, né? Porque essa biblioteca de dados ela me dá uma série de funções que me facilitam os cálculos para que eu não precise ficar calculando tudo na mão, né? Igual a gente estava fazendo. Então aqui o primeiro cálculo que a gente fez aqui é o cálculo da variância de dados, né? O conjunto dos dados, o primeiro conjunto de dados eu guardei na variável chamada de var1. Então eu peguei a biblioteca estatísticas e dentro dessa biblioteca eu usei a função pvariance, né? Que é a função que calcula a variância dos dados de uma população, né? E relacionei ela, né, logicamente, ao primeiro conjunto de dados. E no var2 eu fiz a mesma coisa, só que em relação ao outro conjunto de dados. Logo abaixo a gente também tem o cálculo do desvio padrão. Então, usando a mesma lógica, eu peguei a biblioteca estatística e utilizei uma função que tem dentro dessa biblioteca, que é a função pstdev, que ela calcula o desvio padrão de um conjunto de dados populacional, né? Que o nosso conjunto de dados é em relação a uma população. E fiz a mesma coisa, né, para o segundo conjunto de dados. E aqui eu só estou demonstrando, pedindo para o programa me mostrar os resultados, né? Então aqui ele a variância 1, o resultado aguardado dentro dessa variável, a variância 2 dentro dessa, e assim por diante. E aqui perceba, né, que a gente chegou aos mesmos resultados que a gente calculando na mão.
Então, para demonstrar melhor esses conceitos, a gente vai resolver um problema, né? A gente tem aqui o exercício que ele diz: os dados a seguir correspondem aos valores de mercado em 28 de fevereiro de 2002 de 8 empresas de aeronave e defesa, incluindo essa de 2002. A ordem dos valores corresponde a tal empresa e os valores de mercado são fornecidos em bilhões de dólares. Aqui a gente tem o conjunto de dados. O exercício pede que a gente calcule a amplitude, a variância e o desvio padrão. Então, primeiro a gente vai calcular a amplitude, né? Muito simples. Básico, a gente pega o maior valor e subtraia do menor, né? Então, aqui a gente vai chegar a 33,7. Fazendo isso por meio da linguagem Python, a gente tem o nosso conjunto de dados aqui, que eu organizei eles numa lista. Aqui eu utilizei o comando sort, que esse comando ele organiza meus dados em ordem crescente. Não é necessário que você faça isso, né? Você, por meio da linguagem Python, você poderia calcular muito bem sem que você tenha organizado, mas é interessante que a gente organize eles num rol, né? E aqui eu guardei dentro da variável AM para demonstrar amplitude, utilizando duas funções. A função max, que ele vai me dar o maior valor, aqui no caso, né, da minha variável dados, que está todos eles, e a função min, que vai dar o menor valor da minha variável dados. Né? Então, descontando um do outro, a gente acha a amplitude, né? A gente viu que era o mesmo valor. Nesse caso, a gente conseguiria fazer sem problema nenhum. A gente não precisaria utilizar, né, essas duas funções, porque é um conjunto de dados pequeno. Porém, caso fosse um conjunto de dados muito grande, que você, por um acaso, não conseguiria digitar na mão, assim, utilizar essas funções aqui te daria uma facilidade muito maior, uma facilidade muito grande, né? Então, por isso que é bom utilizar eles. Agora o cálculo da variância, né? Mais uma vez aqui, como se trata, né, de um conjunto de dados que representa uma amostra, então a gente utiliza o n-1 aqui. Primeiro a gente calcula a média, né, a média dos meus dados, a gente chega a esse valor. E aqui a gente tem também o cálculo da variância, né, que é aproximadamente 160,8. E aqui a gente tem o desvio padrão, que é a raiz da minha variância, né? Então, se eu pegar esse 160,8 e tirar a raiz, eu vou chegar em aproximadamente 12,68. Demonstrando isso por meio da mesma linguagem Python, né? Utilizando a mesma biblioteca estatística. Mais uma vez, a gente, por se tratar de um conjunto de dados pequeno, a gente poderia sim fazer na mão, né? Pegar, somar todos os valores e tirar a média. Porém, se fosse um conjunto de dados muito grande, iria dar um certo trabalho, né? Então, a biblioteca estatística traz algumas funções que podem nos ajudar caso a gente se depare com esse tipo de situação, né? Então, eu guardei aqui dentro da variável m o cálculo da minha média de dados, né? Então, a gente já tinha o conjunto de dados lá em cima, né? Aqui desses dados, né? Que é em relação ao exercício. E eu utilizei a biblioteca estatísticas e a função min dentro delas, que essa função calcula a média dos meus dados. Pedi para mostrar aqui, chegamos ao mesmo 18,43 que a gente tinha chegado. O outro passo, eu criei a variável var, né, que eu guardei dentro dela o valor da variância de dados amostrais, né? É importante a gente fazer essa diferenciação entre dados que representam um conjunto de dados que são em relação a uma amostra ou um conjunto de dados que são populacionais.
Então, mais uma vez, dentro da minha biblioteca estatísticas, eu utilizei a função variance e que vai calcular a variação dos meus dados com a média M que eu calculei aqui. Não é necessário que você coloque dentro dessa função a, a média, né? Caso você tivesse omitido, né, a média aqui, ele teria calculado a média e chegado ao mesmo valor 160 que a gente também chegou aqui, né? 160,8. Então aqui a média não é necessário você pôr, mas caso você queira, fica a seu critério. E aqui a gente, por último, a gente tem o cálculo aqui do desvio padrão dos meus dados, né? Que eu guardei dentro da variável dp de desvio padrão e a gente chegou aos mesmos valores. Então observe como fazer por meio da linguagem de programação facilita muito o meu trabalho. Uma outra forma da gente fazer poderia ser por meio de tabelas, né? Que aí, no caso, a gente usaria uma outra biblioteca também muito usada na ciência de dados, que é a biblioteca Pandas do Python, né? Então, essa biblioteca, ela me dá essa função aqui, data frame, né? Um frame de dados, um quadro de dados, né? Então, a gente tem os meus dados, só que agora estão organizados em formato de tabela, né? Observe que o Python ele começa a contagem a partir do zero, né? Então, para a gente fazer os mesmos cálculos, né? Então, aqui o primeiro cálculo que a gente faz é o da média. A gente usa essa função aqui, dataframe.lock. Lock aqui de localizar, né? Então, o que eu estou indicando para o meu comando é que esses dois pontos vai representar aqui que eu quero pegar todas as linhas. E aqui essa outra função, eu quero todas as linhas da minha coluna dados, né? Nesse caso a gente só tem uma coluna. Caso você tivesse outras colunas, você colocaria o nome dessa coluna aqui. E a gente coloca ponto .min para ele fazer o cálculo da minha média. Chega ao mesmo valor. Seguindo aqui, tem o cálculo da média aqui e agora a variância, né? A gente vai calcular a variância dos mesmos dados, então aqui a gente vai localizar, né, na minha tabela todas as linhas da minha coluna dado, ponto var, e aqui na variância, como a gente tem que distinguir se a gente está utilizando um conjunto de dados populacional ou um conjunto de dados amostral, a gente usa esse fator aqui que é o DDOF. Quando o DDOF é zero, a gente está indicando para o comando que é uma população. No nosso caso, como o conjunto de dados é amostral, a gente coloca igual a 1. Né? Igual a 1 significa que ele faz n-1, representando que é uma amostra. A gente pede para exibir aqui o valor dentro da variável, a gente chega ao mesmo resultado. E o desvio padrão, a mesma lógica, o comando DDoF, e a gente pede para exibir aqui o nosso resultado. Então é isso, obrigado por ter assistido, eu espero que tenha te ajudado.